Invocando a proteção de Deus, por aberta sessão, não havendo impugnação, por aprovada a ata da sessão anterior. Eu anuncio retirada de pauta. Tem até o pedido de preferência do doutor Hermes, certo? Que foi da semana passada exatamente a respeito da decisão do STJ em repetitivo. Então, eu estou retirando de pauta para poder dar o despacho de acordo com a decisão do STJ, certo? Então, é o 12 da pauta, o 16.006, e o 23 da pauta, 7.682, que é o mesmo caso. Também fica retirado de pauta o 47, o agravo instrumento 17.854/2016, e o 82, o embargo de declaração 44.213. Fica... anuncio adiamento. Os anteriores é retirado de pauta. O adiamento, há um pedido de preferência também, mas eu estou adiando por uma sessão. É o 84 da pauta, é o embargo de declaração 39.009. Doutora Karen, é isso? Bom, tem pedido de preferência, mas não está presente. Também adiado a pedido do relator, eu sou o relator, 92 da pauta, também tem um pedido de preferência. Por quem? É o embargo de declaração 56.651. Está adiado também por uma sessão, para a semana seguinte. Fica adiado também o 38 da pauta, da relatoria desembargadora Cleuci, também tem um pedido de preferência pelo Banco da Amazônia, é isso? Fica adiado também por uma sessão. Dia 29, excelência. Dia 29 do 6. Para o dia 20? Então, esse da desembargadora Cleuci fica adiado para o dia 29 de junho. E anuncio adiamento que já havia sido anunciado na sessão anterior da semana passada, o 6 da pauta, o 8 da pauta, o 14 da pauta, 41 da pauta, que são todos da relatoria do desembargador Dirceu, nos quais eu estou impedido. E fica adiado também, desembargador Dirceu, o 26 da pauta, o 17 da pauta, o 7 da pauta, o 15 da pauta e o 3 da pauta, que é um pedido de vista da desembargadora Antônia, em face da sua ausência por estar em outra Câmara nesta data. E também ficam adiados, em face do pedido de vista e a ausência justificada da desembargadora Antônia, como já está convocado em outra Câmara, um é da minha relatoria, os dois da minha relatoria, é o 20 da pauta, apelação 4.943, e o 1 da pauta, a apelação 151.307/2015. E atendendo o pedido de preferência e preferir também da... Excelência, eu gostaria, na qualidade de revisora,
Eu gostaria de pedir o adiamento ainda do 21 da pauta, que é da relatoria do desembargador Dirceu, porque são duas ações que foram julgadas numa única sentença. E eu peço perdão, mas, digamos, eu devolvi da revisão um e o outro ficou. Então, eu entendo que eles devem ser julgados simultaneamente e, por isso, eu peço o adiamento e até, eu acho que seria até o caso da retirada. Ok? Obrigada. Então, fica anunciado o 21 da pauta, que é a apelação 6.755/2016, fica retirado de pauta para refazer a republicação para ser julgado em conjunto com o outro feito entre as mesmas partes. Certo? Então, fica retirado para fazer uma nova publicação, para ser julgado em conjunto. Incluir no julgamento Não, eu já devolvi. Um deles ficou no meu gabinete. Eu devolvi um, pedi... Mas é que se adiar, única sentença. É que é julgar em conjunto. Tem que retirar para publicação. Retira e publica os dois em conjunto. Certo? Então, anunciando o pedido de preferência, que é o 4 da pauta, é o embargo de declaração 35.032/2016, interpôs no recurso de agravo de instrumento 7.201/2013 de Água Boa. Embargante agropecuária Dona Ivone, embargado Arnaldo Ferreira Leal e Beatriz Ferreira Leal. E vou resumir, até porque o voto proferido já foi encaminhado a doutora relatora, desembargadora Cleuci, e também a vogal, desembargadora Maria Aparecida. Mas, em síntese, eu estou acolhendo uma preliminar arguída pelo embargante, porque, em resumo, foi julgado por esta Câmara o agravo de instrumento, adveio um embargo de declaração, adveio o recurso especial, e no recurso especial o ministro devolveu, determinando que fosse apreciado novamente os embargos de declaração. E, ainda na vigência do código anterior. E, como era feito, a doutora relatora inseriu na pauta, incluiu, trazendo em mesa, e foi julgado, e foi provido alterando o julgamento do agravo de instrumento. E é uma preliminar exatamente que houve sequer a ciência do julgamento. Sequer a ciência do julgamento ele teve oportunidade, além do efeito infringente, de poder se manifestar, mas sequer a ciência do julgamento. Então, eu estou acolhendo essa preliminar, estou pedindo o vereador da relatora, e voto no sentido de prover os embargos de declaração, este embargo de declaração, para anular o julgamento anterior e, consequentemente, o acorde de folhas 1603 e 1619, devendo proceder à intimação das partes quanto à inclusão na pauta de julgamento. Certo? Então, é o voto que eu estou proferindo. E eu quero pedir bem a Vossa Excelência, porque após receber o seu voto, eu fui constatar que Vossa Excelência está corretíssimo, e por isso eu peço para aderir ao seu voto. Madura, Aparecida. Estou de pleno acordo. Então, aderindo o voto, a doutora relatora, o voto por unanimidade, continuando a desembargadora Cleuci como preventa para os demais recursos, deram provimento aos embargos de declaração nos termos do voto do vogal. Certo? Muito obrigado, mais uma vez. Prazer é nosso.
Há um pedido de preferência da minha relatoria, é o 63 da pauta. O 63 da pauta da minha relatoria. O pedido de preferência é pela Mafre, é isso? Doutora Rúbia? Tá, então é o... já esclarecendo a doutora Rúbia e aos demais presentes que esta Câmara ela disponibiliza o voto entre os seus membros. Então, o que será julgado já é de conhecimento de cada julgador. E também seguindo a norma que tem sido seguida pelo CNJ, temos até adiantado, já que há um consenso aqui, a conclusão de julgamento quando há o pedido de preferência com sustentação oral. Então, eu vou ler a conclusão de julgamento, se Vossa Excelência quiser a sustentação. Posto isso, conheço dos recursos aviados por Autolocadora Rondonópolis Limitada e Mafre Seguros S.A. e lhes dou provimento, restando prejudicada a análise do recurso interposto pelos autores. Sim, excelente. Você poderia continuar a leitura da ementa do acordo? Não. Quanto ao pedido da súmula 402 sobre o dano moral e dano estético? Então eu vou ler o voto, então. Vossa Excelência quer fazer sustentação oral? Seria somente a respeito da súmula que nós questionamos do dano moral e dano estético. Porque agora o voto inteiro eu não lembro de cabeça, mas... Não, o resultado eu já li. Deu conhecimento e provimento, Excelência? Ementa. Ação de indenização por acidente de trânsito. Julgamento antecipado da lide. Preliminar, licenciamento de defesa acolhido. Sentença anulada. Recurso provido. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada quando entender que não há necessidade de dilação probatória. Entretanto, há caso em que, havendo controvérsia e pertinência, prevalece o direito da parte de produzir a prova antes de ser proferida a decisão de mérito, especialmente quando envolve situações que dependem de maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas, ou seja, está sendo acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença, determinando o retorno com o provimento de ambos os recursos que ambos pretendiam essa preliminar. Sim. Excelência, então, diante da decisão, eu declino a minha sustentação oral. Muito obrigada, boa tarde. De acordo, senador Cleuci, por unanimidade, deram provimento aos recursos de Autolocadora e Mafre, e prejudicado o de Salomão e outros. O pedido de preferência é o 64 da pauta, é a apelação 32.246/2016, comarca da capital. O pedido de preferência é pelo patrono da apelante, é isso? Com sustentação oral. Relatório. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo condomínio Morada do Parque contra a respeitável sentença proferida pela meritíssima juíza de direito da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a impugnação à gratuidade de justiça atrelada à ação de obrigação de fazer que lhe move os apelados, mantendo o benefício concedido na ação principal e condenando o impugnante ao pagamento das custas processuais do incidente. Inconformado com a sentença, o apelante sustenta que os apelados não comprovaram a hipossuficiência,
posto que sequer apresentaram declaração de pobreza e suas carteiras de trabalho, não fazendo jus à concessão do benefício. A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões. É o relatório, eu concedo a palavra ao doutor advogado para a sua sustentação oral no prazo regimental. Boa tarde a todos. O caso em julgamento trata-se de uma impugnação ao pedido de justiça gratuita, onde nos autos de origem não foi ofertado nenhum termo de declaração de pobreza e os autores são, respectivamente, mãe e filho, sendo mãe uma servidora pública da Justiça Federal, seção de Cuiabá, e o filho um advogado regularmente inscrito na OAB e exercendo a profissão. Então, além de não juntarem um documento de declaração de pobreza, é incontroverso nos autos a profissão dos mesmos, ou sejam, pessoas de classe média muito bem remunerados, e mesmo assim, o juízo de piso concedeu a justiça gratuita com a mera afirmação feita na petição inicial. Então, entendemos que temos que buscar a questão da realidade, não a mera afirmação. Nós estamos tratando de um servidor público federal, da Justiça Federal e de um advogado. Não tem nem de longe como fazer alguma ilação que ambos são pobres sob o ponto de vista da norma para terem justiça gratuita. Então, buscando que seja justo e razoável, peço que seja revertida essa decisão e determinado ao juízo de origem que nos autos principais sejam recolhidas as custas processuais, já que os mesmos não se tratam de pessoas pobres. É o que eu tinha a pedir e não vou me alongar por mais tempo. Muito obrigado. Veja a Câmara. O voto já foi recebido, evidente, e nós sabemos que esta Câmara não tem concedido a gratuidade de modo a apresentar a simples alegação. Certo? Nós temos sido exigentes quanto à demonstração. É fato que, neste caso aqui, não há nenhum documento da miserabilidade, só que foi concedida a gratuidade. Então, eu estou mantendo a decisão porque a parte que faz a impugnação deve trazer aos autos a prova que não há aquela necessidade. E o que a parte está dizendo é só que não há necessidade, certo? Então, de modo inverso, como aquele que necessita deve provar, aquele que está impugnando também deve provar. E foi concedido perante o juízo, certo? E eu digo até aqui no meu voto, trago jurisprudência, também é certo que não há, nestes autos, qualquer comprovação da suposta miserabilidade dos apelados. Contudo, em se tratando de impugnação ao benefício, repiso, a prova está afeta ao impugnante, ônus do qual não se libertou, razão pela qual a concessão da justiça gratuita deve ser mantida. Então, eu estou negando o provimento a este recurso. Desembargador Dirceu, desembargadora Dulci, por unanimidade, desproveram o recurso. Bom trabalho, obrigado. Desembargador para sanar uma dúvida, até porque a parte está presente, doutor José Mauro Bianchini, e desembargador Dirceu, este processo ele entrou na pauta na sessão da semana passada, inclusive com sustentação oral, e que foi após sustentação oral, onde foi aduzido que havia uma preliminar, certo? O desembargador Dirceu pediu vista, logicamente, em face da não apreciação, e é previsto no nosso regimento interno, o próprio relator pediu vista, e ele está na pauta de semana incluído como julgamento adiado,
certo? E eu já falei para a secretaria que não, que é uma continuação de julgamento, certo? E eu entendo que ele não pode ser julgado, por quê? Porque está convocada a desembargadora Antônia, que participou. Ela não pode ser substituída nessa sessão. Ela não está presente, ela vai estar presente semana que vem. Como ela mesmo tem mais 2 aqui, ela tinha que outra sessão, ela não pode estar aqui, certo? Então, eu vou... Semana que vem, sim, porque ela tem os outros que está adiado, inclusive pedido de vista já dela, dessa sessão, né? Então, eu vou adiar esse julgamento, determinando que a secretaria inclua ele nos processos continuação de julgamento, certo? Com a desembargadora Antônia, certo? Então, é o 32, isso é como 32, porque ele está como julgamento adiado, certo? Então, fica adiado 32 da pauta pela ação 27.354, devendo ser incluído como julgamento, como continuação de julgamento, com a convocação do desembargador Antônia. Há um pedido de preferência, é o 62 da pauta da minha relatoria. Tem que ter esse um aqui no meio. Meu Deus do céu, que confusão. 62. (62) da pauta, o pedido de preferência pelo apelante, né? Isso. Trata-se de recurso de apelação interposto por Imobiliária Rui Pinheiro Imóveis Limitada contra a respeitável sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 11ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de comissão proposta em face de Empreendimento Santa Laura S.A. e outros, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando os réus a pagar R$40 mil a título de corretagem pela prestação do serviço de intermediação na venda de lotes. Inconformado, a autora recorre, alegando, em suma, a ilegitimidade das empresas Televisão Rondon Limitada e Banco Rural S.A., para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta a reforma de parte da sentença atacada para reconhecer o direito à comissão dos serviços prestados de intermediação do negócio entabulado entre a Televisão Rondon e o Banco Rural. Sem contrarrazões, é o relatório. Voto. Infere-se de todo o contexto fático dos autos que a Imobiliária Rui Pinheiro Imóveis Limitada propôs a ação de cobrança contra Empreendimento Santa Laura S.A., Júlio José de Campos, Televisão Rondon Limitada e Banco Rural S.A., aduzindo ser credora das rés concernente às comissões pelo serviço prestado de intermediação na venda de 175 lotes situados no Jardim Costa Verde, no município de Várzea Grande, Mato Grosso. Sustenta que realizou de forma avulsa a venda de 46 desses lotes, sendo que os demais 151 foram entregues ao Banco Rural S.A., para a quitação de uma dívida da Televisão Rondon Limitada, já que esta pertence ao mesmo grupo econômico do Empreendimento Santa Laura S.A., primeira ré, proprietária dos lotes. Assevera que realizou a intermediação do pagamento da dívida com a entrega dos lotes a pedido de Júlio José de Campos, diretor-presidente do Empreendimento Santa Laura S.A. Por fim, pleiteou a condenação dos réus ao pagamento de 12% do valor de todos os negócios realizados, a título de corretagem. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o serviço prestado pela autora na venda de 40 lotes, excluindo do feito a Televisão Rondon Limitada e o Banco Rural S.A.,
por não ter o autor comprovado a participação no negócio efetivado entre aquelas partes. Nas razões do seu inconformismo, a autora alega ilegitimidade das rés para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, argumenta estar demonstrada a prestação do serviço, devendo ser ressarcido. Inicialmente, quanto à legitimidade das rés invocadas nas razões recursais pelo apelante, denoto que a sua pretensão não merece prosperar, pois a legitimidade passiva fora declarada na instância singela, quando afastou a preliminar arguida pelas apeladas, verbis, aspas, tangente à ilegitimidade passiva do Banco Rural S.A. e da TV Rondon Limitada, outra vez se constata a confusão entre prova do direito e o direito de demandar. Afinal, o que afirma a imobiliária autora é que intermediou negócios jurídicos ajustado entre as duas requeridas, dação em pagamento de lotes para quitação de dívida, o que já é bastante para se reconhecer a legitimação das requeridas, porque, repita-se, a análise das condições da ação se dá em statu assertione, como bem leciona a doutrina pátria. E aí eu sigo mais o que foi dito na sentença. De tal arte, é certo que não tem autor interesse em recorrer, pois a sentença não acolheu o pedido do réu, mantendo o polo passivo intacto, inexistindo, pois, nesse ponto, alcance prático na reforma da decisão hostilizada. Avançando no mérito, verifico que a lide é de fácil solução. O contrato de corretagem é disciplinado pelo artigo 722 e 729 do Código Civil. A remuneração do corretor é objeto dos artigos 724 e 728, e dentre eles destaca o artigo 725, verde. A remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Fecho aspas. Comentando esse dispositivo, Gustavo Tepedino ensina que a doutrina identifica 3 condições para que o corretor tenha direito à remuneração. 1. Relação contratual entre o corretor e uma das partes, ou as duas partes interessadas. 2. Conclusão do negócio mediado. E 3. Contribuição do corretor com sua atividade para a conclusão do negócio mediado. Fecha aspas. No caso concreto, ante a inexistência de documento hábil, contrato formal, que prevê expressamente a remuneração da autora pela concretização do negócio entre a Televisão Rondon Limitada e o Banco Rural S.A., porquanto o único contrato existente entre as partes expirou no mês de maio de 2004, folhas 43 e 48, e a dação em pagamento foi realizada em novembro de 2004, folhas 49 e 56, a que se elucidar através de produção de outras provas. Com efeito, aplica-se o artigo 333. Na espécie, a notificação realizada pela autora ao empreendimento Santa Laura S.A. não é capaz de comprovar a pretensão deduzida em juíza. Primeiro, porque são meras afirmações unilaterais. E segundo, que sequer relata com clareza o negócio realizado para a quitação da dívida junto ao Banco Rural. De outro viés, a escritura pública de confissão de dívida e dação em pagamento, encartada das folhas 49 e 56 versos, apenas comprova a existência da transação efetivada, o que, aliás, seria desnecessário, já que os réus não negaram esse fato. Contudo, mesmo avaliando essa prova documental, não se chega à conclusão diversa da sentença, visto não constar qualquer menção à participação da autora. Com efeito, bem anotado pelo ilustre sentenciante. Aqui eu transcrevo parte da sentença. Desse modo, não se olvida que mesmo um contrato verbal de corretagem é perfeitamente válido e eficaz, uma vez que esse tipo de acordo não demanda maiores formalidades. Todavia, para os fins do artigo 725 do Código Civil, o ônus de tal prova é de quem alega, no caso o autor. Não basta, em todo caso, a mera alegação, devendo apresentar ou produzir prova segura e convincente a respeito do pacto, bem assim que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação. Se no transcurso da lide não há a cabal demonstração de que a apelante tenha efetivamente participado das negociações concernente aos lotes entregues para a quitação da dívida da empresa de televisão, ou
em que grau tenha contribuído para a concretização, forçoso impor a improcedência do pedido de contraprestação pecuniária pelo serviço de corretagem. Aqui eu cito julgado deste tribunal, relatoria do desembargador Hernani, também do Tribunal do Distrito Federal, outro do Distrito Federal e ressalto que tão pouco pode apelante alegar cerceamento de defesa pela não realização de audiência instrutória, já que quando o Estado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, demonstrando não ter interesse em tal fim. Diante dessa situação, tenho que o apelante não logrou êxito em demonstrar cabalmente o necessário vínculo contratual e a prestação de serviço com os apelados, a fim de justificar o recebimento de comissão sobre o negócio jurídico aventado. Ante a manutenção da sentença, imperiou-se também a condenação em custos e honorários como determinado pelo juiz do ACO. Posto isso, conheço do recurso e lhe nego provimento. Desembargador Dirceu, desembargadora Cleuci, por unanimidade, desproveram o recurso. Há um pedido de preferência aqui, é o 97 da pauta. Embargos de declaração 47.524/2016. O pedido de preferência é por ambos, tanto pelo embargante quanto pelo embargado? É isso? Embargante e embargado? Tem. Trata-se de embargos de declaração interposto por João Osório Pizarro Costa contra o venerando acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara sob o argumento de conter vícios. Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise da cláusula terceira do aditivo contratual, na qual os embargados assumiram as despesas junto à Intermate. Segue sustentando que também houve contradição ou obscuridade no acordo, uma vez que a inadimplência dos embargados ficou devidamente comprovada por meio de sentença proferindo nos autos da ação declaratória de quitação do contrato que promoveram esse desfavor, que restou julgada improcedente. Alega que não se aplica ao caso a teoria da asserção, por não estar cobrando valor ínfimo. No mais, traz as mesmas razões esposadas no apelo, aduzindo que a notificação encaminhada aos embargados demonstra relatada inadimplência. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o pré-questionamento da matéria, para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior. Passo ao voto. Eu estou dizendo aqui que se aplica ao caso já o Código de Processo Civil em vigor. Pois bem, apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no veneno acordo, faz necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração. Aqui eu cito o artigo 1022, o 489, parágrafo 1º do novo CPC. Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes. Por outro lado, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante à sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos. Nesse sentido, eu cito jurisprudência do STJ. Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado. E
Estou dizendo que há nítida pretensão de rediscussão da matéria, transcrevo parte do voto proferido, onde consta essa matéria toda apreciada, e continua. À vista disso, resta evidente que a responsabilidade pelas despesas de deliberação plena e escrituração do imóvel é do embargante, vendedor, sendo que os embargados, compradores, poderiam deduzir do montante pago de forma antecipada eventuais débitos que fossem compelidos a assumir, ou seja, é irrelevante a análise da aludida cláusula terceira do aditivo contratual nesse particular, posto que, além de não haver qualquer menção quanto às despesas do intemate, ainda haveria o desconto obrigatório do valor eventualmente pago pelos compradores. No tocante à alegação de coisa julgada, destaco novamente que a sentença proferida na ação declaratória movida pelos recorridos também não comprova as alegações do embargante, esclarecendo apenas que o contrato não foi totalmente quitado, motivando a improcedência daquela ação, bem como a citação da teoria da asserção no venerando do acordo. Ora, em nenhum momento foi dito no acordo que o valor cobrado pelo embargante é ínfimo, mas sim que a ausência de quitação plena do contrato de compra e venda, per si, não é causa para a sua rescisão, consoante demonstrado na jurisprudência colacionada. Além disso, a alegada constituição em mora, através de notificação extrajudicial, também não é prova robusta para indicar a suposta inadimplência, pois, se assim fosse, haveria enxurradas de ações de cobrança baseada em tal documento. Por conseguinte, repito que caso ainda não tenha havido o total adimplemento do valor acordado para a venda do imóvel rural em questão pelos embargados, nada impede que o embargante realize a cobrança da referida quantia através de ação própria. Portanto, se com tal conclusão a par discorda, não é em sede de embargo de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque esse recurso não se presta a tal finalidade. Quanto ao pré-questionamento, fica a matéria declarada e concluo conhecendo o recurso e negando provimento. Desembargador Dirceu dos Santos, desembargadora Cleuci, por unanimidade, desproveram o recurso. Há um pedido de preferência ainda. É o 58 da pauta, agravo instrumento 38.222. Pedido de preferência por quem? Pela Chrysler? 58. Agravo de instrumento 38.222, é o 58 da pauta. E já para ser breve, e até porque não há sustentação oral, mas dessa forma entendo que está presente o risco de dano de difícil reparação se o depósito do valor for realizado antes da apreciação dos recursos de apelação aviados pelas redes, restando imperiosa a reforma da decisão para receber o recurso de apelação no seu duplo efeito, também na parte que antecipou a tutela. Pelo exposto, conheço o recurso e lhe dou provimento. Certo? Então, recurso provido. O pedido de preferência é o 101 da pauta. É o embargo de declaração 67.064/2016. O pedido de preferência é pelo embargante, é isso?
Bom, não tem ninguém aí, então, já que for pedido, eu estou desprovendo o recurso. 101, recurso desprovido. Senadora Cleuci, o pedido de preferência é o 30 da pauta, apelação 23.826/2016, Companhia de Seguros Apelante, apelado Alzira. E o pedido de preferência é pela recorrida, pelos recorridos. Como Vossa Excelência já esclareceu, né, a gente disponibiliza os votos antecipadamente. E como o pedido de preferência da apelada Alzira Dourado Boa Sorte e outros, eu vou ler apenas a emenda, que é apelação civil, cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial, impugnação ao cumprimento de sentença que homologa o cálculo da contadoria do juízo, excesso de execução não demonstrada, ausência de indicação de supostos erros de cálculo, cálculo da contadoria judicial, presunção de veracidade, sentença mantida, recurso desprovido. Recurso desprovido. Por unanimidade, desproveram o recurso. Anuncio o pedido de preferência, é o 93 da pauta, embargo de declaração 46.043. E o pedido de preferência é pelo embargante, isso? Trata-se de embargo de declaração interposto por Luiz Otávio Espinosa Carvalho e outra, contravenendo acordo da apelação sob o argumento de conter vício. Inconformado sustenta que o acordo foi omisso, pois reconheceu que a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização à vítima. Contudo, não manifestou sobre os honorários de sucumbência da litis denunciada. Suscito pré-questionamento. Da análise dos autos, eu estou aplicando a lei atual, e digo, da análise dos autos, verifico o acordo considerou que a empresa Transruelis Transportes Limitada comprovou a relação jurídica estabelecida com a seguradora denunciada ao colacionar a apólice do contrato de seguro. Consignou ainda que nas demandas envolvendo denunciação da seguradora, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, vem entendendo que a condenação cria responsabilidade solidária entre denunciante e denunciado, perante a parte contrária, sendo certo que houve o acolhimento da denunciação da lei da seguradora Nobre Seguradora do Brasil S.A. Pleiteia a embargante, diante do acolhimento da seguradora, que seja também condenada nas verbas sucumbenciais, delimitadas na sentença, que condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 20%. Pois bem, a seguradora atendeu à denunciação da lide, ou seja, quando a denunciada não opôs resistência, assim como sendo, não pode responder pelo pagamento do ônus sucumbencial, da lide secundária, conforme se depreende expressamente da leitura do acórdão, aspas. No caso vertente, a empresa Transruelis Transportes Limitada comprovou a relação jurídica estabelecida com a seguradora denunciada, ao colacionar nos autos a apólice do contrato de seguro. Ademais, a denunciada apresentou contestação,
aceitando a denunciação nos limites das condições do contrato de seguro, inclusive com pedido de denunciação da lei da resseguradora IRB. Fecho aspas. Dessa forma, indevida a fixação dos honorários na lide secundária, devendo persistir apenas a condenação da seguradora no pagamento da quantia correspondente aos danos que a denunciante foi obrigada a indenizar, frente aos autores, desde que não ultrapasse os limites da apólice. Aqui eu transcrevo julgados do STJ, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e encerro. Posto isso, conheço o recurso e lhe nego provimento. Embajador Dirceu, embajador Cleuci, recurso desprovido. Doutor Semi Alves de Jesus, eu vou fazer o pedido de preferência, mas sem sustentação oral, em face da previsão do novo CPC, que ele concede até a abertura da sessão. E eu, até a sessão anterior, eu tinha permitido, mas aí começou todo mundo chegar após a sessão e eu estava prejudicando aqueles que já estavam aguardando a preferência. Então eu tenho seguido para não prejudicar qualquer advogado que esteja presente. Mas vou fazer a preferência nesse momento. Relatório. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Sérgio Souza Queiroz contra a adesão proferida pelo meretíssimo juiz de direito da primeira vara da comarca de Pontes e Lacerda, que rejeitou a exceção de pré-executividade que ajuizou nos autos do cumprimento de sentença. Inconformado, agrava a decisão, alegando que na exceção foi apontado vício formal de representação da agravada, a prescrição e demais matérias de ordem pública que levaram à anulação da ação monitória desde o início. Segue defendendo que o mandado procuratório foi outorgado por quem não detinha poderes para representar a empresa. Assevera que estão ausentes os pressupostos processuais da relação executiva, liquidez, exigibilidade e certeza, devendo ser considerada nula a execução, uma vez que o título encontra-se prescrito, sendo carecedora de interesse processual. Ao final, alega excesso de execução. A liminar foi indeferida, a contraminuta não foi apresentada e as informações foram prestadas. É o relatório, passo ao voto. Extrai-se dos autos que MT Comércio de Combustíveis Limitada move ação monitória contra Antônio Sérgio Souza Queiroz, alegando ser credor do valor de R$ 8.570, em razão de 2 cheques sacados contra o Banco Bradesco S.A., apresentados e devolvidos por insuficiência de fundos. Intimado a se manifestar, o réu quedou-se inerte, advindo o pleito para a decretação da revelia, bem como a conversão do mandado monitório em executório, tendo o douto magistrado deferido o pedido. Prosseguindo a ação, o réu foi intimado para manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo exequente, tendo novamente quedado inerte. Entendendo o magistrado que ocorreu a concordância tácita do executado quanto à avaliação e o cálculo de atualização do débito, determinou a adjudicação dos semoventes penhorados em favor do exequente. O agravante apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando a extinção da execução, advindo a rejeição sob o fundamento que as matérias arguidas pelo recipiente referem-se ao mérito da questão. Contra essa decisão, insurge-se o agravante. Pois bem, na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade do seu conhecimento. Ocorre que, por advir construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias
que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo o vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz reconhecer de ofício. Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção, que fulminam de nulidade o título executivo, pode ser suscitado através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação, visando obstaculizar os atos expropriatórios. No que se refere à alegação de prescrição do título, verifica que a referida matéria não possui qualquer relação com os autos. Isso porque, caso não estivessem prescritas as cártulas cobradas, não teria o autor manejado a ação monitória, posteriormente convertido em mandado executivo. Ademais, a verificação do excesso de execução também se refere ao mérito da ação, não podendo ser acolhida a exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória para o devido exame das matérias alegadas, somente possível em sede de embargos, meio de defesa não utilizado pelo agravante, apesar de devidamente citado para tanto. Se há a possibilidade de produção de provas, torna-se inadmissível a discussão através de exceção de pré-executividade, maiormente ante a complexidade da matéria controvertida. Mesmo que as razões tratadas na exceção digam respeito à nulidade do título, para que seja conhecida é necessário que as partes produzam prova de maneira eficiente, procedimento que é inadequado em via de exceção de pré-executividade, admitindo somente a via dos embargos à execução. Aqui eu cito o julgado desta Câmara, deste Tribunal, Dra. Maria Erotides, Sebastião de Moraes e do STJ, e encerro. Merece destaque a consideração feita pelo professor Humberto Teodoro Júnior acerca do tema. O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos. Fecho aspas. Dessa forma, não há que se falar na extinção da ação por ausência do documento essencial, uma vez que o exequente lastreou a ação executiva com os documentos necessários para tanto. Assim, os argumentos trazidos pelo embargante são suscetíveis de apreciação somente com a produção de prova, de modo que a análise sumária resta inapelavelmente prejudicada, inviabilizando nesta seara o cabimento da exceção. Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Desembargador Dirceu, por unanimidade, desproveram o recurso. A presença em plenário, quem está presente é a apelação 71 da pauta, é a apelação 41.563/2016, é isso? E o pedido de preferência é pela Maria, né? É isso? É pela Maria. Então eu vou deixar de... Vocês já ouviram até agora aqui, como já sabem o que será julgado, e eu vou ler só
para os senhores entenderem. Ação de reconhecimento de dissolução de união estável ou homoafetiva acumulada com partilha de bens, preliminares rejeitadas, imóveis adquiridos na constância da união com esforço comum, ônus da prova, sentença mantida, recurso desprovido. Certo? Então, o 71, recurso desprovido. Eu vou falar o número da pauta e do processo, porque houve alteração da pauta e eu não sei se está o número certo. Presta atenção aí, vocês me falam. 20 da pauta. 4.000... Hã? O 20 foi adiado? Ué, a Antônia está nesse 20? Ué? Então, 42. 72.226, desprovido. 43. 46.795, desprovido. 44. 9.018, provido. 45. 9.566, desprovido. 46. 13.470, provido. 48, 18.137, provido. 49, 23.600. Esse tem parecer pelo provimento parcial que eu ratifico. Ratificado de acordo com o parecer provido parcialmente. 50, 26.713, recurso desprovido. 51, 27.184, desprovido. 53, 32.678, desprovido. 54, 32.752, desprovido. 55, 33.573, desprovido. 56, 34.978, desprovido. 57, 35.365, desprovido. 59, 41.979, desprovido. 60, 44.009, desprovido. 61, 23.048, recurso do BMG desprovido e do Banco Cruzeiro do Sul não conhecido. 65, tem parecer
é o 36.590. Pelo desprovimento. E pelo desprovimento ratificado, eu estou desprovendo o recurso 36.699. Esse não aparecer, desprovido. 67, 37.915. Esse provido parcialmente. 68, 41.268, desprovido. 69, 41.297, desprovido. 70, 41.519, desprovidos. Desprovidos. 72, 43.298, desprovido. 73, 43.422, desprovido. 74, 43.448, recurso não conhecido. 75, 43.452, desprovido. 76, 44.715, provido parcialmente. 77, 44.792, provido parcialmente. 78, 46.998, provido. 79, 47.250, provido. 80, 51.003, provido parcialmente. 81, 52.681, provido. 83, 47.773, desprovido. 85, 77.863, desprovido. 86, 47.559, provido parcialmente. 87, 52.360, desprovido. 88, 70.714, desprovido. 89, 47.777, desprovido. 90, 44.836, desprovido. 91, 73.433, desprovido. 94, 52.260, provido. 95, 54.766, provido parcialmente. 96, 60.104, desprovido. 98, 55.508, desprovido. 99, 55.522, desprovido. 100, 47.955, desprovido. Amador Disseu, tem um pedido só de preferência, é o 13 da pauta, 77.574, 2014. Preferência
Por Ana Goretti? Isso? Ana Goretti. Bom, eu vou ler a emenda, ver se eles entendem. Se entenderem, apelação civil, juízo de retratação, adequação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. RESP número 12.46.432, Rio Grande do Sul. Aplicação do artigo 543-C, parágrafo 7º, 2 do CPC. Recurso da primeira apelante. Consórcio, exclusão do consorciado, restituição das parcelas pagas até 30 dias do encerramento do grupo. Precedência do STJ, taxa de administração contratada em 20%, legalidade, correção monetária, substituição do INCC pelo INPC, cláusula penal, inadmissibilidade, prejuízo não demonstrado, juros de mora, incidência a partir do 30º dia do encerramento do grupo, parcialmente provido, recurso da segunda apelante, pagamentos parcialmente comprovados, parcialmente provido. Então, estou provendo parcialmente ambos os recursos, para adequação, inclusive, da orientação do STJ, que é 30 dias depois, né, do encerramento do grupo, com a taxa contratada, e estou reconhecendo parcialmente os pagamentos que foram comprovados nos autos. Então, PP para os dois. Por unanimidade, proveram parcialmente ambos os recursos. Bora, embora? Bom, primeiro consulta do Ministério Público se há alguma retratação ou retificação dos votos dos pareceres. Mantido? Ratifico todos. Ratificado todos os pareceres, passa a leitura direta e imediata dos votos. 3 da pauta. Desprovido. Primeiro apelo, parcialmente provido. Ah, esse aqui foi adiado, desculpa. Não, esse aqui não foi adiado. Antônia está convocada. Mas ela pediu adiamento? Não está aí, pô. A ausência dela. 3. Ah, então. O 9 da pauta, então. Juiz de retratação negativo, tá? De acordo com a jurisprudência do STJ. Negativa, recurso desprovido, né? Não exerce juiz de retratação nos termos da fundamentação supra. Mantido o voto, tá? Recurso 10. Parcialmente provido. Recurso 11. Provido. 19 da pauta. Provido. 22. Desprovido. 24. Não conhecido. Parcialmente provido. Esse aqui é o 25. 27. Desprovido. 28. Parcialmente provido. 29. Desprovido. 31. Provido. 33. Desprovido. 34. Provido. 35. Desprovido. 36. Desprovido. E só. Doutor Eunice, eu vou usar da mesma técnica do desembargador Dirceu. Também ratifico os pareceres. Ratifica todos, é? Todos. Ok, obrigada. Dois da pauta.
2 foi adiado, né? Sim. Deixa eu ver. Não. Desculpa. Desprovido. 5 da pauta. É o agravo regimental 29.229/2016, desprovido. 16. Apelação 148.929/2015 da comarca da capital, não conhecido, ante a preclusão. 18. Apelação número 3.943/2016 da comarca da capital. Tem preliminar de unirrecorribilidade recursal que eu estou rejeitando. Primeiro apelo parcialmente provido e o segundo desprovido. 37. Apelação número 40.328/2016 da comarca da capital, parcialmente provido. 39. Embargos de declaração 35.397/2016 da comarca de Terra Nova do Norte, rejeitados. 40. Embargos de declaração 42.860/2016, rejeitados. E assim, termina. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos por encerrada a sessão.